Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, O que rolou? delírios coletivos do mundo da música. A gente vai relembrar alguns dos maiores surtos do universo musical. Como que essas coisas aconteceram, como que esses artistas, esses movimentos surgiram. Esse é o tema de hoje, certinho? Certinho. Mas antes do que, minha amiga Isadora Almeida, Mas antes a gente, Mas antes a gente pede pra você que está ouvindo, passa lá nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br, fica tudo compiladinho lá, todos os episódios. Mais acessado do Brasil. E temos também o nosso Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM, a partir de R$5 ou 2 batatas doces, né, Kleber? É isso? Deixa eu lembrar a última coisa que eu comprei, que foram 3 cabeças de alho, eu acho que deu R$5. É. Bom, então é Caralho, bom. tá Gente, tão caro, alho assim. se É vocês muito quiserem, caro o alho. se vocês quiserem deixar sem alho o arroz, sem alho o macarrãozinho ali, óleo, vocês podem doar pra gente, R$5. E como contrapartida, vocês podem participar aqui das gravações como o Fabrício Neri e a Tuane Malman, que são nossos madrinhos a Tuane, aqui. que ela é alemã. Com esse Alemã, nome, ela é da menina. Alemanha. Exatamente. Ela é parente não tô da entendendo Chile, nada. irmão. Ai, que tudo. E que mais? Você também pode ouvir nossos episódios com muita antecedência, participar do nosso grupo do Telegram. Vocês podem ouvir a gente brigando. Exatamente. Na abertura do programa. Antes de Eu nunca começar a briguei com gravação, tem Mas várias é tudo coisas no aí que amor. vocês podem ouvir. Exato. O que acontece? A gente planta essa sementinha de inimizade, mas depois a gente colhe muito amor. É isso. Chega de colhe. palhaçada, Kleber. Vamos falar sobre música, meus amigos. Vamos. Gente, não é uma surpresa que quando um artista ou um movimento surge, começa a fazer sucesso, vem uma renca de outros artistas copiando, tentando replicar fórmulas, estilos, estéticas. Só que, de repente, depois de uns anos, o tempo passa, esse fenômeno ele dá uma sentada e a gente fala assim, calma, isso não era tão legal assim quanto parecia ser na época. E a história da música tá repleta de movimentos parecidíssimos com isso. E aí a gente separou aqui alguns movimentos que a gente quer discutir hoje. Movimentos, grupos, estéticas, culturas. E eu acho que a gente pode começar falando aqui da onda da lambada, que foi um fenômeno no Brasil, né? Fenômeno mundial, né? Eu acho que a lambada é talvez um grande surto histórico, tipo o surto da dança, em algum momento da história, porque é basicamente um negócio que aconteceu no mundo inteiro e ela foi transformada em produtos diversos. Teve filme que de invadiram. Hollywood, gente, com a temática Sim, lambada. Lambada, a dança proibida, melhor filme. E aí é muito curioso porque ele nasce, é um gênero genuinamente brasileiro, ele nasce ali de um cruzamento de referências na região norte do país, principalmente no Pará. Ele vai combinar coisas do carimbó, da guitarrada e um pouco de cumbia e merengue, então vem essa essência latina aí. E no final dos anos 80, tem um fato muito curioso. Em 1989, a Kaoma, que era o grupo que ajudou a popularizar isso, lançou uma música chamada Chorando Se Foi, que é uma adaptação de uma música boliviana de mesmo nome, só que obviamente cantada em espanhol. E aí tem um fato curioso, que executivos de gravadoras francesas olharam para isso e falaram assim, isso tem potencial, a lambada é o hit, a lambada vai ser o novo fenômeno da música pop. E aí, eles investindo na Kaoma, o ritmo se populariza e o ritmo toma de assalto as paradas do mundo inteiro, né? Sim, super. E uma coisa interessante também que eu tava pensando aqui, né, falando de Brasil, é que muitas novelas trazem essa temática tropical de praia. Tieta, por exemplo, é de 1989. Sim. Então, assim,
Eles surfaram muito, e eu acho que muito dessa explosão no Brasil é pela temática das novelas, que esse finalzinho dos 80 e começo dos 90 foi bem carregado dessa coisa sensual, assim, de paixões calientes. Ai, mulheres usando aquele decotão assim, sabe? Que e sainhas, entende? É curioso, faz um caminho de ser um ritmo meio considerado muito popular no Brasil e ser meio ignorado, deixado de lado. E aí ele acaba ganhando esse aval, digamos assim, de fora. Eles veem que isso está começando a fazer muito sucesso. Sim. E aí essas coisas acabam se tornando grandes Sim. aqui dentro também. Mas eu acho que tem esse caminho que era de uma coisa anterior, né? Que era até antes do surgimento da internet, era muito comum que essas coisas acontecessem. Primeiro, alguma coisa brasileira precisava fazer esse sucesso no exterior para depois pra voltar com um acontecer fenômeno aqui. E aí eu acho que também o tempo de duração dessas coisas era um pouco maiores, digamos assim. Se a gente pensar hoje em dia, as coisas começam e desaparecem muito rapidamente, Sim. como a gente vai falar daqui para frente. Mas aqui no caso da lambada é um negócio que vai até metade dos anos 90, assim. Isso que a gente tava falando de novela, essa estética de novela ela ainda vai existir até, sei lá, até tipo o Corpo Dourado, 96, 97, Sim. por aí. É uma coisa Kubanacan é meio que um revival disso. Sim, acho que era uma foi uma tentativa, tentativa. né? Mas não deu certo. Como não? Melhor novela de Dark todos os Esteban? tempos. Como assim? Nossa, Dark Esteban. Não, amigo, mas na época não foi uma coisa que se refletiu como cultura em nenhum outro lugar. Não, eu, por exemplo, odiava. Vamos deixar. Pra mim foi um surto, eu odiava. Eu ando sem camisa até hoje e me sinto É a pescador novela que eu parrudo. mais odeio na história, assim, tipo, eu acho tudo péssimo. Junto com Bang Bang. Nossa, eu acho Não, Bang Bang é ruim. Bang Bang era horrível. Nossa, era eu horrível. acho assim, surtos péssimos. Mas enfim, Mas tô dizendo pela Kubanacan era estética. um surto porque se você perdia um capítulo, você já não entendia nada. Entendia mais. Nada. Era Parecia Tem- filme. Existem Horrível. TCCs explicando a estrutura de Kubanacan, muito complexo. Era Nem tipo Primer. um encontro de Lost com cultura brasileira, basicamente. Nossa, era horrível. Sabe uma coisa que eu acho muito maluco da lambada? É o quanto ela influenciou a estética, no sentido das roupas, que a gente já falou, assim, Sim. das roupas coloridas, Babados. os babados e tudo mais. Mas a quantidade de lambaterias que foram inauguradas no Brasil inteiro, assim, em todo lugar eu lembro que depois, mais velho, assim, passava no lugar e alguém falava assim, olha, que era uma lambateria, sabe? Então, tipo, Meu eram Deus, amigo. lugares para as pessoas dançarem lambada. E isso se Nem sabia proliferou que tinha. no Brasil inteiro, assim. São Paulo tinham várias casas de lambada, tinham cursos para você dançar lambada, era um fenômeno tudo. você dançar lambada. Tinha tipo. Hoje em dia a gente tem, tipo, lugares que oferecem fit dance, sabe? Sim. Nos anos 90 tinha, tipo, lugares que ofereciam aulas de lambada e você fazia. Tinha todo um conceito, né? Ai, fica com a cinturinha, ó. Delícia. Eu lembro desse rolê que era uma coisa muito sensual e, tipo, até pra época um pouco a mais, que era, tipo, considerado realmente a dança proibida. Assim, era Sim, muito o ritmo libidinoso proibido, e tal. é. Eu acho isso um conceito muito engraçado, assim. Até na época, muito conservador. Porque, tipo, cara, sei lá, tava rolando na mesma época, tipo, uns pagodão, uns axé, que era, tipo, talvez até mais explícitos do que a dança da lambada, mas ninguém falava nada. Agora, quando ralava as coxas, aí não podia. Aí era... Eu acho que a lambada tem uma coisa que ela é um subproduto do fim da ditadura também, sabe? Desse momento de libertação, pode ser. das pessoas tentando se aproximar sexualmente, sensualmente. Então, eu acho que repercute em vários aspectos disso, assim. Eu acho breguíssimo, assim. Eu acho que, nossa, tudo que tem da época, tem coisa da Angélica, que é lambada, tipo, coisas da Xuxa, Sidney Respingou em Magal, tudo. tudo. Foi uma gama Sandy de Júnior artistas, assim. fez, Sandy né? Júnior tem Lambadinha. lambada, então, tipo, é uma coisa muito grande, assim, a estética. E é muito louco porque aqui também ia culminar depois no axé, né? E Sim, no pagodão baiano, assim, é meio que uma progressão, como pode dizer? Tipo, orgânica, Natural, assim, né? natural. Esteticamente, eu acho uma coisa muito curiosa, porque se a gente pegar início dos anos 90, né, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente vai falar muito de as coisas se encaretando mesmo, assim, nesse mundo, a partir do surgimento da AIDS, por exemplo, a gente vai ter essa história de que o homem tem que cada vez mais parecer
heterossexual. E a moda masculina vai ter uma mudança muito brusca, né? E a lambada é o completo oposto disso, porque eles usam umas roupas justas, sensuais, e aí faz movimentos que geralmente seriam associados ao feminino. Então é uma coisa toda meio maluca, assim. E que obviamente não era super bem visto, porque muita gente olhava com uma cara meio assim, tipo… que esse homem tá fazendo. Mas eu acho muito interessante que isso tenha acontecido e tenha sido um surto maluco no país, assim. É que eu acho que também tem… acho que boa parte do que a gente conhece de lambada foi muito impactado pela visão do gringo sobre a gente, né? Então acho que boa parte dessa vestimenta e dessa coisa… Faz sentido. Super sensual foi totalmente, tipo, fabricada lá fora pra aparecer dessa forma. E aí quando voltou nisso. Tipo, eu de fato não sei como eram a lambada original, sabe? Mas eu acho que tem um pouco dessas roupas… Ninguém sabe, por isso que ela é o ritmo proibido. O vestuário tem muito a ver com essas roupas que já são comuns na América Central e nesses países caribenhos, como roupas de salsa, de merengue, dessas coisas assim. Então, pra mim e é muito mais isso, sabe? Tipo… Então tem uma mistura um pouco com essas outras coisas. Mas eu acho interessante como ela chega meio… ultra camp, assim, uma coisa meio Sidney Magal ao extremo. Super. E daí eu acho meio divertido porque é inesperado, assim. Isso eu acho legal. É tipo um cigano meio forçado, assim, né? Sei lá, esquisito. É, meio uma leitura meio bizarra, assim, e um pouco… É que eu acho que é porque vem dessa mistura de cômica, muitas coisas. né? Sim. Tipo de Latin Lover, aquela ideia, assim, sabe? Sidney Magal engatinhou para que Gogô Bordello pudesse dar moches nos shows dele. Gente, quero aqui documento especial verdade, porque hoje a gente vai decidir se existiu ou não existiu, tema de uma discussão ferrenha entre eu e Isadora. New Rave. Vamos lá. Ali por volta de 2006, 2007, começou-se a popularizar entre aspas, movimento por conta da New Music Express, de uma nova geração de artistas que faziam um som dançante, usavam roupas coloridas, óculos Ray-Ban Wayfair, usavam tênis cano alto, New Balance também, calças skinny ultra coladinhas ali, as meninas usavam muita legging neon também, que era a famigerada New Rave, que foi um movimento criado para justificar algumas bandas que estavam surgindo ali na época. Eu acho que o nome mais expressivo desse período é o Klaxons, que lança ali o primeiro disco deles, faz bastante sucesso, repercute bastante. Vem outros nomes, por exemplo, Neil Young Pony Club, Hadouken, o próprio Cansei de Ser Sexy, o Crystal Castles, o Hot Chip são meio que incorporados. Late of the Pier eu adorava, meu Deus. Eu amo, muito era bom, já divertido. falamos Único aqui. disco. Mas aí, existiu ou não existiu a New Rave? Amigo, como você mesmo Não colocou existia, na… sabe os créditos. Não, para. Ai, o que rolou. Como o Kleber colocou aqui, na pauta ele colocou assim, gente, vai Isa, defenda essa desgraça. Tô dispondo aqui sim. Gente, eu acho que existiu, porque é aquilo que eu já falei pra vocês. Mesmo que pra gente tenha sido um surto e tal, eu acho que abriu porta para outras coisas, entendeu? Eu acho que outros gêneros e outros movimentos foram muito mais impactantes e muito mais legais, sei lá. E que vingaram mais do que isso. Só que, nesse ano ali, 2006 e tal, foi o primeiro movimento, assim, de voltar à balada, né? Porque tava muito mais na balada do indie, rock, guitarra. E essa galera lá, UK principalmente, né? Trouxe o neon pra pista, trouxe uma loucurinha ali, trouxe baladinhas pra gente dançar. Eu não ouvia música eletrônica, entre aspas, antes disso. Tipo, eu não gostava. Eu acho que pra mim foi como eu comecei a ouvir música eletrônica. E também ali, né, Friendly Fires, enfim. Sabe por que eu acho que não existiu? Porque tudo isso que eles citam como um movimento, como algo genuíno da cena inglesa ali, de trazer um ritmo um pouco mais dançante,
LSD Sound System e The Rapture já tava fazendo na cena nova-iorquina. A DFA, pra mim, o selo, a gravadora, é muito isso. Eles foram pegar esse avanço do garage rock que tava rolando ali no começo, todo mundo surtando em cima dos Strokes, a grande banda, a nova banda ali, e eles colocaram mais sintetizador e mais batida eletrônica em cima disso. Então eu acho que a cena nova-iorquina já tinha isso, e era o que eles chamavam de dance punk, de synth pop. Então eu acho que eles tentaram usar disso pra criar uma estética, uma cena nova, mas não rolou. Tanto que no disco seguinte já não existia mais nada disso. No ano seguinte, assim, já não tinha mais nada disso, sabe? Foi uma coisa muito passageira e eu acho que muito abraçada pelos blogs da época, sabe, também. Mas eu quero confessar que eu fui um New Raver, assim, porque eu tava vendo umas fotos minhas na época. Viu como ele é, e eu gente? me vestia igualzinho. Cabelinho cacheado comprido, assim. A calça skinny, com o saco apertadíssimo, quase estourando ali. Então, eu fui um New Raver. Não, o que eu só ia finalizar, assim, é que isso, eu acho que é muito mais... Como eu era muito mais ligada à música britânica, a tudo que saía de lá, eu ainda... eu sou UK, from UK. Não, britânica? mentira, eu não era from UK, não. Eu gostava só das bandas, gente. Isadora achava péssimo Maria essas é o coisas. nome dela. Almeida. Então, daí eu... É Almeida, com tipo 2 L's. Eu não ouvia Rapture, LCD, essas paradas da DFA. Eu fui ouvir depois. Então eu, como uma adolescente que ouvia só ali as coisinhas que a Annie me falava, foi o meu primeiro, né, ensejo pra curtir a música de pista. Então eu acho que foi um bagulho ali. Mas é isso que você falou, depois não se sustentou. Mas eles precisavam vender revista e tava um marasmo do caralho depois dos Strokes. Foram 5 anos ali, tipo, Arctic Monkeys, beleza, que tá bom. Eles precisavam criar ali alguma formulazinha. E eu acho que pra moda foi muito interessante. Principalmente pela House of Holland, que eu já falei aqui que era uma marca do Henry Holland, que era um britânico. E aí ele fazia todas as camisetas, tipo... neon, colocava umas frases com modelos. E eu acho que isso foi muito interessante e respingou. Tipo assim, aquelas festas que rolavam também em Nova York, eu acho que conversavam muito com a New Rave, dessas warehouses, não tão da DFA, essa coisa mais truzona. Umas outras que, tipo assim, a Madonna ia curtir, sabe? Acho que é esse o... Nossa, eu tava me engatilhando muito aqui, porque eu tô lembrando de um... Eu falei que eu era um New Raver, mas era pouco perto de um cara lá de... Foi bem na época que eu tava em Ponta Grossa, né? Começando a faculdade. Tinha um cara que ele era a personificação disso, assim. Tudo colorido, o óculos, tudo. E ele adorava essas merdas todas, assim. Todas essas bandas de, tipo, Shit Disco, Hadouken. Esses artistas que só lá tinham um EP. É que pra mim isso é muito coisa de skins, assim. A trilha sonora do skins, então, Faz sentido também. Fazia parte de tudo, assim. Desse ecossistema, né? Tipo, da sériezinha. Aí tinha a música... E todo mundo meio que se vestia igual, e era tudo meio igual. Então acho que fazia sentido essa galera que se inspirava nessas bandas também se inspirar nesses estilinhos, assim, de se vestir. Total, e respingou também muito nos Estados Unidos. Isso que eu tô querendo dizer, assim, mesmo que não se conversavam muito, aquele fotógrafo também, o Cobra Snake, não lembro se não sei se vocês lembram. Lembra? Sim. Era muito New Rave essas festas, aquela festa Shapes que tinha também, tipo, nossa... Era uma vibe que mesmo os britânicos iam... Sabe assim? Tipo, meio que Estados Unidos e Inglaterra foi um clash, assim, de encontro. Essa coisa do neon vai respingar em banda de dance punk americana até o começo de 2010, assim. Total. Então, mas eu acho que é uma questão muito de nomenclatura. Que é meio que uma invenção da nomenclatura pra, tipo, criar uma cena nova. Que, na verdade, eram coisas que já existiam. Né? Que já existiam, basicamente, no universo mulheres e pessoas LGBTQIA+. Sim, porque, basicamente... O Electroclash era isso. O Electroclash Total. era isso. Tipo, Total. a gente já tinha o Le Tigre, gente. Elas já Sim. tinham inventado milhões de coisas. Beats, tudo isso. Tudo. Beats já tava fazendo horrores de coisas. E tem outras pessoas que estão fazendo isso. The Gossip fazia muito disso. E aí é curioso que é mais uma tentativa de abarcar. Tanto que a gente vê que as pessoas mais relevantes desse
tentaram colocar dentro desse universo de New Rave, tipo MIA, por exemplo. Ela existe em outros 37 mil gêneros e ela basicamente influenciou o mundo fazendo outras coisas. O próprio Cansei de Ser Sexy foi colocado dentro dessa caixinha, mas também não era essa caixinha. Tava muito mais próximo desse universo dance punk e das outras coisas. Sabe o que é isso? Pra mim é tipo… Fizeram um turnê com Peaches. Pra mim isso é aquela mesma tentativa de chamar homem que tomava banho nos anos 2000 de metrosexual, sabe? Tipo… Os homens não tomam banho, esse cara toma banho e passa creme. Vamos chamá-lo de metrosexual a partir de agora. Ai, gente, olha, tava uma crise no jornalismo musical. O NME já tava percebendo que o download, sabe, já tava aí pra ficar. Então eles precisavam dar um agito ali. E eu não tinha amigas gays. Então, assim, pra mim, pra uma garotinha homofóbica lá no interior. Agora ela tem. Agora eu tenho. Música, meu amigo gay, agora eu amo. Não, mas é sério, gente, eu não tinha contato. Como é que eu ia chegar, tipo, nessa cena gay? Eu não sabia, eles não classificavam, também, sabe? Vocês não me ensinam. Vocês não me ensinam, eu entro aqui pra aprender, eu tô aberta a aprender. Aquelas loucas. Na pauta que o Kleber desenhou pra gente, ele coloca no final… falando se a New Rave pode ser comparada ao que… se aplica também ao que aconteceu com o T-Wave. E aí eu achei uma matéria bem interessante, falava assim, um jornalista explicando o T-Wave, falando em algum momento que a gente tem internet, basta que algum jornalista ou blogger encontre 5 bandas parecidas em qualquer lugar do mundo e decide que isso é uma cena. É uma inventou, mesmo isso não existindo enquanto uma cena. Sim. E aí ela alguém inventou essa merda, agora é. E aí depois vai tentar desmentir. Rolou aqui no Brasil, quando tentaram colocar, o fofopop, fofolk, sabe? No começo da década passada. Sim, de tentar amarrar tudo como se fosse parte de uma coisa só e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas é que nem agora inventaram funk de pelúcia. Esse é o nome, saiu na Folha em 2020. Que chamaram a MC Tá também, né? E ela ficou putaça. Então, mas isso… E aí eu vou defender o jornalista. Isso não é a invenção do jornalista que inventou esse termo. Quem estava utilizando esse termo e se definindo a partir desse termo era o Júlio Sequin, aquele cantor que tem uns hits do TikTok. Ele estava se definindo por si só, ele enquanto participante deste funk de pelúcia, que era lá qualquer coisa que as pessoas brancas da Zona Sul Carioca decidiram fazer. E aí, na hora de juntar e colocar outras coisas, as pessoas colocaram nomes de outros artistas que também têm relação com o funk, mas não tem nada a ver com isso. E aí criaram esse termo funk de pelúcia e colocaram a MC Tá no meio desse bololô. E eu fiquei assim, o que está acontecendo aqui? A MC Tá criada ali, você está colocada aqui no meio da folha com o negócio aqui de funk de pelúcia. Aí foi complicado. Mas é isso. Eu acho que existe isso de as pessoas tentarem inventar um negócio que não existe. E daí tentar inventar uma cena que não existe. E aí, curioso que na mesma época que a New Rave tava rolando lá fora, ou acabando lá fora, no Brasil, os jovens emo estavam parando de cantar sobre sofrência, estavam deixando de lado a maquiagem preta, a roupa preta, o xadrez para abraçar as cores também. E vem um dos movimentos mais bizarros e detestáveis do rock nacional, que é o rock colorido ou o rap rock. Esse não dá, mano. E aí, assim, que muita gente caracteriza como o fim da MTV Brasil, assim, foi meio que o fechamento. Ajudou assim, a enterrar. Ajudou a enterrar. Que o que acontece? São essas bandas, muitas delas alavancadas pela revista Capricho ali, que exploravam um estilo de composição um pouco mais ensolarado, um pouco mais alegre e romântico, que era meio que um contraponto ao que vinha acontecendo com CPM 22, com Reitinho e Fresno e outros nomes dessa cena mais hardcore, emo brasileira. E aí começa ali por volta de 2008, 2009, quando o Cine lança o single Garota Radical, que estoura, vira um super fenômeno, assim. Era uma música que cresceu dentro da internet, foi popularizada nas comunidades do Orkut e depois foi ampliada nas discussões do Twitter. E vem uma renca de outras bandas com uma proposta muito parecida. Eu acho que a própria banda do Fiuk, a Rory, foi um dos exemplos que surgiram na época, assim.
E eu acho que o ponto central disso tudo foi quando nasce o Restart, que daí, assim, vira ponto a máximo grande... disso, o assim. ponto máximo disso tudo foi... O público abraçou de um jeito muito forte, assim, um público muito novo, gente muito nova gostava. Eu acho que é um fenômeno muito parecido com o que rola com Now United, sabe? São jovens começando a gostar de música, então abraçaram eles ali. E eu acho muito curioso que na construção da pauta, como artistas do rock nacional criticavam essa cena do rap rock, só que são nomes muito questionáveis. Por exemplo, o Dinho Ouro Preto falou que futuramente eles próprios sentirão vergonhas de si mesmo. O Tico Santa Cruz falou que esse tipo de música era música inspirada nos Teletubbies. E o próprio pessoal da Cine, que foi tipo assim, os precursores desse movimento, atacavam o pessoal do Restart posteriormente. O que rolou, gente, aqui? Nossa. Sobre esses ataques desses outros artistas velhos, hoje em dia todos eles estão juntos trabalhando naquele Canta Comigo na Record, pegando Covid e sarna lá. Então, um falando mal do outro, porque o cara do Restart trabalha lá, junto com um monte de outra gente ridícula, aleatória. That's a point. Segunda coisa, esse negócio de rock colorido foi uma grande tristeza na minha vida. Porque eu demorei muito tempo pra conseguir comprar minhas calças coloridas. Porque Meu o Deus, pessoal você era usava. rap rocker? Não, calma. É porque Ah. antes se usava essas roupas, né? Tipo, Sim. o pessoal Ah, do tá. Consciência Sex usava, o pessoal de fora usava, Ah. aí usava. Aí eu Sim, tinha um New jeans Rave. verdes e um jeans vermelho. E aí, quando eu tava Nossa, lá o usando jeans muito, verde marcou muito. É muito eles rap começaram. rock. Eles começaram a usar, e teve uma fase que Puta, teve um momento que eu tive entendi. que abandonar o meu, porque eu ia ser Queimar. confundida na rua. O meu óculos, meu Ray-Ban também tive que deixar de lado. Foi tudo deixando de lado, fui abandonando os meus Puta looks. que Tive que criar pariu. uma nova persona. Tal Puta qual o que pariu. Hitler e seu bigodinho, eles cancelaram pra sempre a calça verde. Ah, você pegou pesado, hein? Mas eu acho, Deus do céu. eu acho engraçado como rendeu algumas coisas maravilhosas. Por exemplo, eu vou reclamar. Como é que é o do vídeo do cancelamento do show do Restart? Vou reclamar muito no Twitter. Ah, Vou não, vou xingar muito no Twitter. Vai xingar muito no Xinga Twitter. muito no Twitter. Twitter. Nossa, isso é bom demais, cara. Isso furou Isso a é bom bolha, ficou demais. uma coisa que todo mundo abraçou, virou uma gíria, assim, eu vou xingar muito no Twitter até hoje. Inclusive o menino que citou, volta e meia, alguém redescobre ele, recita, ele aparece, dá um oi, assim. Eu acho muito curioso, assim, é totalmente um contraponto ao que vinha do movimento emo ali, do que tinha surgido nessa onda do emo dos anos 2000. Eu acho que é um contraponto musical, mas não em questão de fã, porque eu acho Sim. que é a mesma galera com, sei lá, seus 15, 14 anos ali. É o que você falou antes, descobrindo o que é música e se deparando com isso, que tipo, é alegre, feliz e sei lá o quê. Então acho que é um contraponto nesse ponto de música de sofrimento, mas nesse caso, né, música alegre. Mas é o mesmo, teoricamente é o mesmo público, assim. O que eu acho mais louco é que, assim, ao meu ver, a MTV ajudou a alavancar essa cena. Foi Ia matar. Então, exatamente. Então, esse é o meu ponto. É que, tipo assim, eu trabalhei na MTV nos 2 últimos anos lá. O Restart, o primeiro álbum é de 2009. E é muito louco, porque essa cena de rap rock ajudou a tirar as últimas pessoas que ainda assistiam MTV de lá, da MTV. Daí ela ficou sem ninguém pra assistir. Então, assim, essa cena, no que ajudou a trazer, tipo, os fãs do rap rock, ajudou a espantar as últimas pessoas que realmente assistiam o canal, tipo, que gostavam de assistir e aprender de alguma maneira. Que eu acho que é meio que a gente, assim, a nossa geração. E aí, esses fãs também, da internet, que acompanhavam o rap rock, em 1 ano, 2 anos no máximo, já saíram e ficaram só na internet. Então é muito louco, porque daí os últimos 2 anos ficou assim, moscas. Não tinha nada nem ninguém assistindo Inclusive as a premiações Exato. ficaram muito marcadas, porque teve um ano que, tipo, acho que a Restart ganhou, sei lá, 2010. Ganhou tudo. Então, daí E aí, ficou... tipo, todo mundo ficou, tipo, que porra é essa, assim? Sim, ficou meio Gente, deslegitimou eles o VMB. moravam na MTV na época, assim. Sim. Eu lembro que era Eles iam todo no acesso dia, todo dia. Sim. Só que daí eu peguei os últimos 2 anos, que eles já não estavam mais indo ali. Acho que nem existia a banda mais nesses últimos 2 anos. Acho que 2 anos, assim. E aí tava entrando o rap, enfim. Daí tava renovando ali tudo que a gente já conversou em outros episódios. Mas é isso que eu acho muito louco, assim, desse último respiro da MTV Brasil, da Abril, né? Ter sido com o rap rock, aí morreu.
E aí começou a ajudar a fomentar o rap nacional nos últimos 2 anos, assim, mas daí também não teve força pra aguentar. Então, um exemplo claro é que eles tinham… O Acesso MTV era um programa, Sim. quando era com a Kika, a Sofia e o Léo Madeira. Era um programa basicamente que eu descobri metade das coisas que eu conheço de Sim. música hoje em dia, eu descobri lá. Porque era realmente eles apresentando coisas novas. E aí, basicamente, de um ano pro outro, eles tiraram o pessoal, pop. colocou a Marimun e a Titi. E aí era basicamente esses meninos morando lá. E aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? E aí eu acho que… eu acho que foi esse exemplo do que eu tinha falado antes. Aí as coisas começaram a acontecer de forma muito mais rápida. E aí, ao mesmo tempo que isso chegou, virou uma avalanche, isso desapareceu tanto quanto desapareceu todas essas coisas. Tipo, Sim. capricho, o conceito de capricho desapareceu. Sim, sim. E eu não sei o que veio no lugar. Eu não sei apontar. Talvez essa MPB sandalística, assim? Não, trap, amigo, Não, trap. daí é o rap que começou a entrar. Não, mas eu digo logo e em daí depois- seguida, assim, tipo, em, sei lá, 2010, 2011. O rap, tipo, era uma cena, mas não tava rolando gigantescamente. Mas não sei se tem alguma coisa que também esses públicos… Sertanejo, mudam, né, assim. gente? Até É verdade, isso, as pessoas foram tudo foi Acho em que- peso é, pro sertanejo, é. né? É, o sertanejo Sertanejo passou a universitário acho que dominar. começa a pegar forte em 2007, 2008. É, ali por 2005 já tem coisas bem impactantes de sertanejo universitário e vai até o começo da virada da Sim. década ali. É que eu Faz acho que esse sentido. público específico do hip hop era tipo muito… Rap rock. Eram Hip muitos hop. adolescentes. Eram muitos adolescentes, então provavelmente eles se pulverizaram em outras coisas, porque a pessoa vai descobrindo outras coisas que Uhum. gosta e vai espalhando, entendeu? Qualquer Sim. hoje em dia você pode estar andando com alguém do lado da rua e descobrir que um dia ela foi um rap rocker. Você não sabe. É. Talvez entre os nossos ouvintes, se você foi um rap rocker, conta pra gente. A gente promete não expor seu nome. O Fabrício Neri, nosso apoiador aqui, ó, amava. KKKKKK. É, vocês podem usar. Certeza fera. que usava calça Só porque verde. eu falei, ali. não vamos expor seu nome. Não, O Kleber não, acabou cara, de tipo expor. assim. Não, e que fique claro, cada um né, gosta do que gosta, a gente fala aqui a nossa opinião e tal. Mas, mano, é que o rap rock, eu acho que deixou uma herança tão cafona pra tudo, assim. Que, Mas tipo, deixou mano, herança, porque pra mim foi uma coisa, tipo… Não, o pouco. Não, meio que o pouco que durou, assim, sabe? É Sim. isso que eu tô querendo dizer. O que refletiu ali naqueles anos. Eu achei um sinto bagulho. que alguns aspectos do… Não sei do rap rock, mas essa cena lá fora, que era essas coisas das cores, essa coisa super brega, meio que habita o Coldplay. hyperpop e a PC Music hoje em dia, de um jeito irônico, sabe? Tipo, 100 Gex vai pegar muitas dessas referências, só que vai fazer de um jeito torto. Mas eu não sei. Mas o que era o rap rock fora do Brasil? Eu não consigo fazer Cara, um Cobra paralelo. Starship, essas Ah, coisas. mas era três bandas. Não, mas Cobra Starship também. era outro rolê. 303, Mas era outro rolê, era mais dançante. É, pra mim era Não uma era emo. continuação Não, dessa é que New falando Rave bizarra. esteticamente, ele tá… Esteticamente, tá. Esteticamente, Porque daí mesmo beleza. as coisas, se, por exemplo, visualmente as coisas que eu usava antes já vinham desse universo de New Rave. Mas daí você tem que Sim, abandonar tudo, porque ficou feio no exato. mundo inteiro. Exatamente. E isso que eu falei, que principalmente a moda que eu via da New Rave, que foi uma coisa que, cara, daí realmente, ficou mais de 6 anos aí rolando. Nossa, que período maldito. Eu tô vendo imagens louco, aqui, é umas coisas é horrorosas. Pior Nossa, estética. Se que a gente preparem que sai- vai voltar essa merda logo. Vai voltar. Já Pô, tão e a nos gente anos sa- 2000. A galera gente tá saiu usando daquela piercing de elegância. novo aqui ó, na Mas sobrancelha. deixa eu falar, é foda a gente sair daquela elegância do indie ali, dos Strokes, aquela elegância terninho, não é All elegante. Star. Não, elegância era Ai, Interpol. gente, de para resto. Interpol, Interpol, Interpol. A Karen Os O. Strokes usavam uns negócios tudo Yeah, sujo, yes. tudo rasgado. Ai, assim. gente, Sovaco uma grosso delícia. de Não fedor. tomava banho, camiseta Que porra. vai ser de e All desodorante. Star. Cabelo suado, Gente. encebado. Puta Não, merda. isso, Kleber, aí a pessoa não toma banho. Tô falando da moda. A roupinha lavada na máquina, bem passada ali, coloca um amaciante, fica 10. Nossa, não? consigo 10 sentir o de 10. Eu cheiro acho do cigarro toda a moda acumulado. dos anos 2000 feia em todos os lados, gente. Sorry. Ah, não. E todos os eu universos. gosto da Tudo. do indie, assim, tipo As All cantoras da Star. Disney, horrível. Os do Indie, Ah, horrível. horrível. É, New Rave, horrível. Ah, Emo, tudo horrível. Eu não horrível, quero tudo voltar horrível. nada. É, Nossa, mas eu- os tapetes vermelhos do Teen Choices Awards aí é horrível. É tipo uma coisa pior que a outra, Horrível. sabe? Horrível, depressão.
Ó, eu tava vendo aqui musicalmente, acusam de plágio o Restart com uma banda chamada All Time Low, que era bem grande. Sim, era bem grande. Nossa, era gigante. E One Direction também. Sim. Então, era mais ou menos esse rolê que eles traziam para o Brasil de uma forma bizarra. Vou puxar um assunto polêmico aqui. Mumble Rap. Qual que é a relação de vocês com esse nem estilo? conheci. Eu odeio demais. Nick, que é Assim, dos hip hoppers aí, eu qual não que é a sua relação? Eu acho interessante o rap porque quando você consegue, pelo menos, entender a mensagem. Não que toda precisa ter uma mensagem super política e super cabeça. Mas em algum momento que eu não entendo nada porque as pessoas estão muito chapadas enquanto estão cantando, eu acho só esquisito, sabe? Tipo, Ah, tá, agora entendi. Tudo fez sentido agora. Tá. pra mim tem muito esse rolê, tipo, daquele lean, sabe? Que Puta, é tipo um xarope pra tosse com codeína e refrigerante, sei lá. Ah, verdade. Então tem a galera, tipo, usando isso e, sei lá, parece que não dá pra entender porra nenhuma. Mas como o estilo isso é gigante, assim, tipo, eu acho bizarro quanto é grande, É assim. enorme, gente. Lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, assim. Só pra dar um contexto, o mumble rap, ou rap murmurado, é um estilo que ele meio que se cruza ali com o trap em alguns aspectos, mas ele... As batidas é bem do trap A batida mesmo. é bem do trap, mas caracteriza por esse estilo de rima que é quase submerso, assim. Você não consegue entender o que a pessoa tá falando. É meio cantado, meio rimado. Um autotune torando ali no máximo, excesso de autotune. E geralmente tem muito reverb na voz, então, tipo, o que já é afundado fica ainda mais afundado. A voz, tipo, na mixa lá pra baixo. Acho que, de fato, a intenção não é você entender, mas você sentir o que tá passando ali com o rolê. Mas assim, na mesma medida que aqui no Brasil resultou em algumas coisas, tipo Rafa Moreira, lá fora eu sinto que tem umas coisas interessantes. Tipo, Future é um cara que eu acho incrível, sabe? O primeiro disco dele completa 10 anos agora, o Pluto. Mas veio um monte de gente emulando isso, que é assim, detestável, sabe? Você não consegue entender nada do que é dito. Os Gucci Mane da vida. É umas produção super tosca, assim, coloca, sei lá, um sample de Dragon Ball Z fazendo o Goku, fazendo força, a batida em cima e aí toca autotune em cima da voz, saca? Bizarríssimo. O pior de tudo é que começa como uma coisa legal, que ele é um microgênero que surgiu do SoundCloud Rap, que é tipo... Sim. Toda uma cultura de rap, ali, principalmente americana, que tem dentro do SoundCloud. E aí ali surgiram coisas bem legais. Se eu não me engano, Chance the Rapper surge um pouco desse rolê. Sim, como o assim, SoundCloud Rap, Só que aí também gera umas bizarrices, tipo mumble rap, assim, que é essa coisa que você não entende porra nenhuma que tá acontecendo. Eu tava lendo aqui que ele foi... É mais um termo que foi um jornalista que inventou e muitos deles não gostaram quando foi inventado. Então a gente volta para aquela discussão que alguém inventou o nome em algum momento e algumas pessoas dizem isso não existe e outras pessoas dizem não, a gente vai fazer isso aqui acontecer, né? E aí eles seguem brigando. Mas dentro do universo de hip hop, assim como no universo de música eletrônica, cada mês alguém inventa um novo subgênero e aí surgem milhões de histórias sobre esses subgêneros. E toda vez eu vou tentar entender e eu fico muito perdido, muito confuso. Porque daí você chega num vídeo de alguém explicando e vai ter 10 pessoas dizendo assim, olha, tudo que você tá falando é mentira, você tá sujando o nome da história do hip hop. Aí eu fico assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu nunca consigo entender direito, por isso que eu não entendo muito bem isso aqui, gente. Então não posso opinar. A gente tava falando aqui de esses muitos gêneros que a gente vê nascer. O da música eletrônica é um caso desse tipo, que no Brasil a gente tem o Drum and Bossa, que foi, tipo, gigantesco na virada pro século XXI, né? Final dos anos 90 e dos anos 2000. Tem que valer viver. E aí a gente vai ter vários nomes que vão... Pra explicar o que é o Drum and Bossa, é basicamente a mistura da Bossa Nova com Drum and Bass. E essa mistura de batidas e de ritmos. E isso vem de diferentes artistas que começaram a produzir meio que paralelamente. Tem o DJ Patife, o DJ Mark, o Marcelinho da Lua. Depois vai surgir coisas como Caleidoscópio. Tem... Nossa, Caleidoscópio você desenterrou, hein? Caralho. Tudo de bom, Caleidoscópio. E tem a Fernanda Porto. Sim, a Fernanda, ela por populariza exemplo... muito. A Fernanda fazia um trabalho que já era de produzir MPB, samba, com samples. E aí, quando ela encontra o Patife, é meio que a gente tem esse hit, assim.
O que vira o grande sucesso, tanto nacional quanto internacional. Porque o disco da Fernanda vai vender muito, os clipes dela vão ser premiados na MTV, as coisas vão entrar em trilha de novela, o Patife vai fazer turnê internacional, ele vai tocar em tudo que é festival do mundo, até tipo Montreux, o Patife tava lá, então eles vão colocar em tudo que é lugar. E eles vão ficar gigantescos, assim, no mundo inteiro. E é um negócio meio surreal, porque também acho que é isso, é um pouco veloz, assim. Especialmente no Brasil, né? Porque lá fora era cool e era chique ainda. E durou a cena muito drum tempo. and bass, ela dura na Inglaterra a década de 90 inteira. Ela começa ali no comecinho dos anos 90 e vai até os anos 2000. É que, eu acho que de tudo que a gente colocou na lista aqui hoje, isso pra mim é o que é a coisa que eu mais gosto. Só que eu acho que ficou E é o mais muito... longevo também, né? É o mais longevo também. Só que eu acho muito curioso como ficou datado. Ficou uma coisa muito característica do estilo de produção do início da década, sabe? Da década de 2000 Sim. ali. Então, eu acho que não é nem que é ruim ou não, mas é muito mais pelo como ficou caracterizado como esse estilo de produção da época. Mas é uma coisa que tá voltando. O Drum and Bass é um estilo que esse ano tem vários artistas que... A Nia, Sim. que é A Nia Archives, Nia né? Archives, que a Isa Demais. gosta. O próprio Denzel Curry tem a música dele com o Slow Tie, que também vai pro lado do Drum Boss. Então, a menininha lá, a Pink Panthers também A Pink traz Panthers, muito. total. É que Então, tem muito eu a ver sinto que com é os two-step também, né? Sim, Lá do sim. UK. O two-step vai para um outro lado, assim. Eu acho que é mais... Tem a ver com o jungle. Ali é muito mais pro jungle, é mais pras raves, jungle. né? Mas eu sinto que é uma coisa que tá voltando e voltando de um jeito também interessante, sabe? É que eu acho que o caso do Drum and Bossa no Brasil, ele tem esse momento inicial que a gente tem esses artistas como o Mark, o Patife, a Fernanda e outras pessoas que produzem logo ali na virada. E aí quando a Fernanda estoura e as coisas dela ficam muito grandes, a Fernanda vende muito disco no Brasil. No Japão também, não é? Ela vende na Europa e no Japão. No Japão, eles adoram Drum and Bossa. É um hit, tudo lá, os discos são especiais, aquelas coisas todas. Mas aqui, no caso do Brasil, acho que depois a gente tem esse momento de cansaço, assim. Porque aí, basicamente, vai ter o Marcelinho da Lua remixando qualquer coisa. Qualquer coisa Sim. possível vai ser Sim. remixada na mão do Marcelinho da Lua. A trilha da Diarista inteira era, tipo, músicas do Marcelinho da Lua remixadas. E aí eu acho que tem um desgaste, né? O Caleidoscópio. Eu adoro o Caleidoscópio, acho super legal. O Gui Borato arrasou, adoro. Tudo Mas- começou. Mas é um negócio que ficou, tipo, muito marcado por isso. Porque tinha uma estética, uma coisa muito específica. E essa era uma estética que também se repetia, por exemplo, nos vídeos. Tem um vídeo específico da Fernanda Porto, que é final dos anos 90 ainda, eu acho. Que é 100% essa coisa que depois todo mundo vai fazer, que é a câmera. Eu não sei explicar qual é o efeito, mas é esse efeito que a pessoa tá... A pessoa tá mais devagar e as coisas estão rápidas. Ela faz isso, sei. tipo, 97, eu acho, 96, 97. Depois a Madonna vai fazer em Ray of Light, aí todo mundo vai fazer. E aí nos anos 2000, basicamente, todo clipe de música eletrônica vai ter isso. E daí era tipo, coloca Cotidiano do Chico Buarque, versão Marcelinho da Lua. E uma Tudo. pessoa assim, andando lentamente, e a cidade passando, e o cotidiano passando. E aí eu acho que foi tipo... exasperou tudo, assim, usou tudo que podia, até a última coisa, assim. De 2000 até 2004, eles conseguiram tirar tudo. É aquela vaquinha com as tetas murchas, sabe? Tem um meme. É isso, fizeram isso muito rápido. Eu Um acho que negócio muitos, por exemplo, muitos desses gêneros, desses movimentos que a gente trouxe aqui hoje, eles são muito isso. Assim, é uma coisa muito intensa, todo mundo copia, vira um fenômeno, vende pra caralho. Todo mundo começa a fazer igual e de repente morre e ninguém mais pode fazer isso porque fica horrível ouvir esse tipo de coisa, sabe? Vence muito rápido, é muito curioso isso. sim, a gente ficou, tipo... Depois ali que todo CD de MPB tinha alguém fazendo esse remix de Drum and Bossa no finalzinho. Ah, é verdade, as Chegou três uma- últimas músicas era sempre os Era remixes sempre o vagabundos, remix assim. de Drum and Bossa. E aí chegou uma fase que era tipo assim... Deu, chega. Parou e aí, tipo, meados dos anos 2000 isso desapareceu. E daí ficou num limbo que durante anos ninguém se falava em Drum and Bossa. Se você falava era feio, era tipo cafona. Era brega, né? E agora eu acho que as pessoas estão olhando com outro olhar, assim, voltando para essas coisas desses artistas, entendendo o que era bom, o que envelheceu mal, mas tem coisas que são boas. Tipo, os discos da Fernanda Porto continuam excelentes,
Só que basicamente todo mundo copiou o que ela fez também e ficou meio caótico. Eu tenho que dizer que o trocadilho de drum and bossa é maravilhoso. Eu Porque acho de bossa nova não tem nada. muito legal. mas- Sambass é bom. Tipo, samba e bass. bom. Então, pra mim, funciona, assim. É que eu acho que é mais drum do que bass, né? É. No caso das músicas. É que Então, tem algumas que são mais sambés, tem uns que são mais. entendi. É isso. Tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos. Já que estamos no Brasil, quero puxar para um fenômeno muito curioso que também aconteceu no início dos anos 2000, que foi a tentativa de ressuscitar a Jovem Guarda. Várias Deus. vezes isso Meu aconteceu. momento. Uou! Foi um movimento que, tipo, teve tudo. Eu lembro daqueles DVDs do rolou. Um Banquinho, um Violão, especial Jovem Guarda. Então tem várias sim. articulações de gravadoras, Rede Globo lançando coletâneas de Roberto Carlos e coletâneas de sucesso de Jovem Guarda. Mas junto dessa tentativa de resgatar a Jovem Guarda, veio um fenômeno muito curioso chamado Jovens Tardes, que foi um programa ali que a Rede Globo produziu entre 2002 e 2004, criação da Marlene Matos, que trazia, entre muitas participações especiais, um time composto por KLB, a dupla Pedro e Thiago, os cantores Vanessa Camargo, Luísa Posse e Fael Mondego. E aí a ideia era replicar essa estética e os conceitos da Jovem Guarda no começo do final da década de 60, que era o Roberto Carlos e seus amigos fazendo números musicais ali, interpretações, cantando os seus próprios sucessos ou É que homenageando. também era um programa de TV, né? Tipo, Era um programa de TV também, então acontecia era, se eu não me engano, era sábado à tarde, né, que passava, ou era domingo à tarde, eu não lembro agora. Acho que era domingo. É que o programa surge no caso como um especial, né? Porque Sim. Marlene e Chu tinham brigado. Então elas tinham separado. Isso foi um marco, E- gente. Nossa. E aí ela Que tinha, loucura. basicamente elas faziam o Planeta Xuxa, que era uma coisa muito importante nas tardes de Sim. domingo. E aí eles tentaram meio que era tentar manter esse público jovem que já existia, e a Marlene surge com essa ideia que traz essas pessoas jovens, que são pessoas que, mais uma vez, estão aonde? Naquele bueiro chamado Capricho. Porque KLB, essas coisas, tudo vinha de lá, de tipo, você comprava Capricho, vinha o seu… Putz, eu pôster vou do te KLB. falar que eu nem acho que era capricho. Pra mim era muito mais atrevida, sabe? Essas revistas da editora Scala, o lado B das publicações Teen. eu ainda acho que é outra coisa. Eu acho que é filho de famoso. Porque todo mundo Não, mas também. todos esses filhos de famoso É. tinham espaço nessas revistas. Ah, A sim. Vanessa vivia Fato. nessas revistas também. Depois vai ser a mesma coisa com, sei lá, por exemplo, sempre tem alguém básica que não tem muito talento e vai aparecer. Vanessa foi. It's always that. E, tipo, tem várias capas da Vanessa na Capricho nessa época. Tipo, Romance Secreto. Será que Vanessa vai transar com a Dona Bela? Nossa, Tem mano. essas coisas horríveis que eram. Essas revistas eram muito horríveis com credo, elas, né? horrível. Ela e a horrível, Sandy horrível. comeram Sandy, pão com coitada, diabo amassou meu. nessas Sim, revistas. Aquelas sim. carícia. A Marlene reuniu essas pessoas que existiam nessas coisas adolescentes, KLB, Vanessa, Luísa Posse, que eles estavam tentando emplacar. Tentou chamar umas pessoas que vieram do refúgio ali do Fama, que foi o The Voice da época. E aí eles tentaram fazer alguma coisa acontecer. É engraçado, alguns artistas desses aconteceram, mas tem outros que a gente vê ali e você fica assim, gente, quem é essa pessoa? De onde a Marlene achou ela? surto. Tem coisas que foram surdos, mas tem coisas que aconteceram. Tipo, Mário Veloso. Ele teve uma carreira, Eu não é uma coisa faço muito grande. tudo por você. É dele essa? Faço tudo pra você me às vezes eu me querer. pego Mas só cantando, essa também. às vezes só eu me pego essa. cantando essa música, eu fico pensando, será que eu tô imaginando isso? Eu Não, criei tô essa pensando- letra, mas não. aí É que o uma Mário, E a o Mário e a Veloso capa- parece efeito Mandela. E a capa do álbum parece alguma capa de caderno da Tilibra quando era de homens e garotas. Sabe assim, que era Meu Deus. muito Sim. sexista. Nossa, mano, era horrível. Tipo, meu irmão tinha umas de umas mulheres. Sabe assim, aqueles cadernos? Ou daí tinha as de menina que era tipo dos meninos Era tipo gatos. peito e surf, né? Era basicamente Gente, era Nossa, muito. as editorias. E de meninas era esses caras, assim, tipo, dando um sorriso. Oh, que bizarro. Enfim.
Ah, eu sempre queria dos caras, mas não podia. Daí eu pegava mas só, sei lá, daí uma não podia natureza. comprar. Ai, amigo, que foda. Ai, é Pegava aquele do triste ser surf. viadinho. Aquele do surf, tinha um cara segurando uma prancheta. Tá sem No camisa, mas ele era do stress. surf. Lembra aquele que era no stress? Sim. Nossa, que raiva. Enfim, essas coisas eu acho que foram todas… No final das contas, o programa meio que não teve um impacto direto cultural, mas ele encapsulou essas coisas que estavam acontecendo naquele momento. E coisas diferentes, porque, por exemplo, por mais que a Luísa Posse fosse uma cantora da mesma idade deles, ela não estava Sim. necessariamente associada a eles. Ela era vista assim como, ela é a filha da Zizi Posse. E ela canta na trilha da novela, entendeu? Os outros parece que tinham que batalhar mais pra chegar numa trilha de novela. Porque eles ainda eram tipo, isso meio cafoninha demais pra chegar na trilha da novela. E alguns conseguiram depois. Mas eu acho um momento engraçado e é meio que a saideira da Marlene Matos da Globo, né? Tanto que ela sai dali depois, baixa audiência, ela vai pra Band, ela tenta levar a Vanessa Camargo junto com ela, Zilu não deixa, e aí ela meio que desaparece, né? E aí ela cria aquele programa com a Preta Gil na Band, do que é um surto total. Esse programa da céu. Preta Gil é um surto. É um negócio que, tipo assim, durou pouquíssimos meses, foi um flop total. E eu acho, não sei, não tem muita explicação pra isso. Fechamos, meus amigos. Tem mais um aqui, mas eu acho que essa pauta rende uma continuação. Eu acho que tem outros surtos do mundo da música que a gente pode tratar num próximo programa. Então Sim. eu peço a você, para os nossos queridos ouvintes, vá lá no nosso Instagram, na edição deste programa, e conta qual foi o outro surto coletivo, outros movimentos bizarros, outros acontecimentos bizarros. A gente não falou, por exemplo, do movimento indie orquestrinha que surgiu ali nos anos Eu 80. adorei esse nome. Meu E a Deus, será que gente- não vale falar? Não, vamos falar num próximo, vamos porque a gente guardar. também não falou Esse sobre a rende terceira bastante. onda do ska, que aconteceu nos anos 90, lembra? Tudo! Então tem muito assunto pra gente falar ainda. Isso aí tá quase voltando, né? Esse Tá negócio. voltando. Ai, Tá adoro. voltando. Confesso. Então você vai lá no nosso Instagram e conta pra gente quais são os outros surtos, outros movimentos bizarros que aconteceram, porque a gente faz uma segunda parte pra vocês. Certinho, pessoal? Certíssimo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos ao segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Isadora Maria, nos conte o que é este bloco. Renan Guerra, neste bloco a gente traz o quê? Diquinhas que a gente não para de ouvir. Lançamentos que nos pegaram ali na curva. Quer nos contar o que você trouxe hoje? Gente, vamos lá, hein? Primeiro um singlezinho que eu amei muito, que é Enterro dos Ossos, da Gordura Trans. Bom demais. Bom demais, né, amigo? Achei, assim, um roqueiro, aqueles que a gente gosta. Nossa, me e senti fica também super aqui roqueira. o PS Amplificada, que vai ter balaclava. distorcida. Fica aqui o PS que vai ter show do Gordura Trans aqui em São Paulo, no Balaclava Fest. E abre esse passagem final de pro semana. terceiro álbum de estúdio deles. É o primeiro Exato. pela Balaclava Records. Descasso, dupla fluminense aí, guitarra, bateria torrando nos seus ouvidos. Noisezão delicioso. Gostei muito mesmo. Deliciosíssimo. Tô bem ansiosa para o álbum. E tem coprodução de Fernando Dota, né? E Fernando Dota tocou o baixo Lembrou do álbum. muito o Single Parents. As guitarras ali tem- me lembrou bastante. Bom, hein? né? Uhum. Gostei. Uhum. Bom, gente, minha outra diquinha, que eu tava meio ali desatualizada, que não deu tempo de ouvir. Muita coisa, né? Muita coisa acontecendo. Foi a Wet Leg, com o álbum de estreia Wet Leg. Uma delicinha. Eu já ia perguntar por que você não deu na semana passada. Amigo, não tô com tempo, tá tudo muito ruim pra mim, mas vamos lá, Wet Leg, gostei. Eu já gostava bastante daquele single, né, o Chaise Longue, falei aqui na época, que eu achei um dos singles mais legais do ano passado. E esse álbum eu achei gostoso, divertido, as meninas roqueiras ali da Isle of Wight, na Inglaterra. Muito bom, álbumzinho rápido, 36 minutos. Saiu pela Domino Records, que só lança coisa boa ali. É um… O que é? Um rockzinho. Eu gosto do mas tom também… jocoso das letras. É, exatamente. Tem uma… Boa, amigo, é isso. É isso, resumiu Como bem. elas são resumiu bem. pândegas.
Gente, mas quem gosta de rockinho gostoso, assim, sabe? Gostoso pra lavar uma louça, cozinhar. Eu fiz isso, limpar a casa, sabe? Você vai ficando animada. Gostei bastante. Nick Silva, o que nos trazes hoje? Você que está todo pândego. Bom, primeiro quero dizer que ouvi finalmente o disco do Daniel Roching. Adorei, Bom muito demais. Concordo com tudo que Kleber e Isa falaram no programa passado. E o que a gente falou só pra gente relembrar aqui? Vocês falaram que parece com os 3 discos do ele tá com a memória em dia hoje. Mas eu achei que parece mais o Vecatymist. Em vários momentos me lembrou mais isso, assim. Oscila. E... Oscila. Sim, eu achei... O Kleber achou que lembra mais o Shields, né? Não, eu falei que lembra o Vecatymist, mas lembra os 3 pra mim. Shields, exato. Enfim, muito bom mesmo. E aí, essa semana eu ouvi uma música que eu nunca achei que eu traria para o programa, que é o 100 Gags, com a faixa nova deles. Olha como ele tá Ritos and Fritos. Muito boa, amigo. Eu gostei porque ela é menos frita que o resto, porque os outros é tipo, ouvir... É que eles estão numa fase mais acessível agora, tá menos distorção e tá um pouco mais pop. Eles estão indo pro ska, tem elementos de ska nessa música também. Então tá bem diferente do disco anterior. Tá bem menos acidente de Fusca com variante, tá mais de boa. E é super divertido, assim, é meio pop punk, meio umas... Tipo uns indie esquisito que rolava ali em 2005, 2006, tipo The Roof, sabe? Essas coisas assim, meio gente gritando, meio toscão, eu gostei Babado. Achei, tipo, divertidaço. E era minha dica também, adorei, amigo. E outra coisa, uma banda nova que eu descobri que chama Lounder. É tipo um shoegaze meio pop, assim, lembra umas paradas tipo The Pains of Being Pure at Heart. E toda aquela ceninha que rolou ali naquela época e morreu depois também, assim, tipo... Eles lançaram 2 músicas, chama Unwound e Shipper. Eu gostei mais da primeira, achei tipo, bem bonita, assim. Adorei a estética, já. Então, é uma coisa meio anos 90, assim, e tal, mas com essa pegada bem pop, assim, bem acessível. Pelo que eu li aqui, o pessoal colaborou com o cara do Dive, aquele Zachary Cole Smith. Eles fizeram essa música em parceria. Então, vale a pena pra quem gosta desse tipo de sonzinho. E eles vão lançar um disco que chama Happening em julho, no dia 15 de julho, pelo selo Ghostly. Então é isso. Boa, eu vou furar a fila, porque o Kleber sempre tem mais coisa, então eu vou falar as minhas coisas antes. É isso. Hoje eu só trago singles. A Keia, não a Keia. Keia, tem 2 As no final, lançou um single novo chamado... Aqui. E o A final é maiúsculo? Isso. Tá. Keia. O nome da música é Camille's Daughter. Ela lançou para uma compilação chamada Sun Come. É uma faixa super bonita. A Keia tem um disco de 2020 chamado Forever a Girl. É super gostoso. É uma coisa meio R&B, mas meio ela tem umas desconstruções. Acho que é mais pro Neo Soul ali. Meio Erykah Badu. Um pouco, Mas ainda é meio como se ela pegasse as coisas da Erykah Badu e desmanchasse mais um pouco. Assim. E é tudo bem interessante. Tocado por ela. Ela é multi-instrumentista também. É uma faixa super bonita. O segundo single é o novo da Lizzo, About Damn Time. Ela vai lançar um novo disco dela dia 15 de julho, vai se chamar Special. A capa é super linda. Eu acho que segue dentro do universo que ela já vinha apresentando. Ela pode se chamar Juicy 2. Não tem nada, tipo, muito novo, mas é tão gostoso. Adoro, nem ouvi, já adoro. Não, o clipe é sensacional, assim, o clipe é muito maravilhoso, ela tá se divertindo, ela toca a flautinha dela, todas essas coisas de sempre, 10/10, eu adorei. Estou ansioso pelo novo disco da Lizzo. O outro single é o da Faye Webster, chamado Car Therapy. Boa. Ela vai lançar um EP chamado Car Therapy Session, vai sair dia 29 de abril. É um EP com versões orquestrais de algumas músicas que a gente já conhecia. Essa Car Therapy é nova, bem gostosa. E tem a orquestra, então é mais triste do que o normal da Faye Webster. Orquestra Imperial de Petrópolis. O Jokestrap, a banda, não o look. Não as calcinhas que você Lançaram usa. coisa nova? Lançou, bem boa, Lançaram. nossa. Tava na Não minha vi, também. Uma faixa chama Concrete Over Water. Incrível.
Um clipe lindíssimo também. Lindo, uma lindo, faixa lindo. Um dos melhores clipes desse ano pra mim. cheio de louco. camadas, meio… Você vai descobrindo muitas coisas. É uma faixa de 6 minutos e tanto, como eu falei. Então, tem muita coisa que vai surgindo durante a música. Assim, é muito bonito. E por último, pra fechar, é a música nova da Sheryl Crow. Na verdade, não tem nada muito de novo aqui, mas eu gosto da Sheryl Crow e eu vou falar dela. É uma faixa Tá chamada ótimo. Live With Me. É um cover, na verdade, dos Rolling Stones. Ela traz o Mick Jagger pra tocar gaita com ela. E é basicamente pra divulgar o documentário dela que vai sair dia 6 de maio no Showtime, na TV americana. Então logo vai estar na locadora. E aí vai sair um disco também com algumas novas versões feitas pra trilha desse documentário. É uma faixa bem Sheryl Crowzona, tem umas guitarras babadas e a gaita do Mick Jagger. Nossa, É essa aí eu não sabia se tava na Record ou se já tinha ido também, porque caralho. Desrespeito com a nossa menina Sheryl, pra quem não sabe das vivências dela, ela vai contar tudo nesse novo documentário do Showtime, tudo que ela passou nessa vida, tá? É isso. Clever, quais as suas recomendações de hoje? Começar com os singles. Beauty Spill, uma das bandas mais incríveis legal. de rock, anunciou álbum novo. 2 dos membros agora são brasileiros que se formaram quando a banda veio se apresentar aqui no Breve. Foi no Breve que ele tocou, não tocou? Eu não lembro, mas o Beauty Spill veio pro Brasil, formou banda com um brasileiro aqui e vai lançar o novo álbum que é When the Wind Forget Your Name. E aí ele sai no dia 9/9 pela Sub Pop, é a estreia da banda na Sub Pop. Tudo! A música se chama Gonna Lose e é o puro creme do que é o Beauty Spill, que é aquelas guitarras altamente ruidosas e uma estrutura melódica que continua grudando na sua cabeça, ecoando na sua cabeça, mesmo depois que a música acaba. Segundo single, JMXX voltou com música inédita, Let's Do It Again. Meu menino, eu adorei porque mostra um Lindo. JMXX mais ensolarado, mais divertido. E a música é sobre… ela Muito é uma Califórnia. celebração, essa reabertura pós-pandemia, assim. Então ela é incrível. Ela tem uma coisa meio Avicii no level, sabe? De fazer uma base que é quase uma base de country com música eletrônica. Então, eu não sei, eu achei que ele foi pra uma direção que é bem diferente do que eu tava esperando dele e gostei bastante. Música com mais de 7 minutos de duração. Excelente. Vamos pros discos. Quem voltou com 2 álbuns de inéditas e voltou de surpresa é o Axel Boman. Ele é um produtor sueco incrível, que ele lançou algumas coisas no início da década passada. E ele lançou 2 álbuns nesse final de semana. Um se chama Luz e o outro se chama Quest for Fire. Os 2 são excelentes. Ele faz uma mistura de techno, house, dub, balearic, que vem umas costuras muito loucas. Lembra um pouco as coisas do DJ Cozy, mas a minha amiga Isadora vai adorar, porque lembra muito que o John Talabot fez no fim. Tá. Então, Ai, que é aquela tudo. coisa meio Já tô gostando. vibes ensolarada, leve, sem pressão. Não tem batidão. É uma coisa bem mais solta, assim. Então, tem algumas experimentações ali no meio. Eu acho que é bem interessante. Eu recomendo ouvir. começar pelo Luz e depois ir pro Cast for Fire. Então, mas qualquer dos 2 caminhos funciona, mas é que eu achei que o Luz tem um caráter mais introdutório, assim. Então, o outro você já chega mais pronto pro que é o som dele. Gostei bastante. E gostei também do primeiro álbum do Omar Apollo, Ivory. Ele finalmente quero lançou. ouvir. Tá muito E bonito. aí? A Isa já falou do Apolônio aqui, que era mixtape que ele Amo. lançou em 2020. Esse é o primeiro álbum dele de estúdio, o primeiro álbum numa grande gravadora. E é um disco muito bonito, porque ele fala abertamente sobre a sexualidade dele. Então, tipo, ele fala muito dos boys dele, são todos uns dramas. Ele é um pouco monotemático, no sentido que é muito sobre relacionamento e sobre a vida sexual dele. Mas é um disco muito bonito. Tem participação do Pharrell Williams, da Kali Uchis. Pra quem gostou de Frank Ocean, vai gostar. Então é um disco bem bonito e eu acho ele gatíssimo. Assim, nossa, Ele é um gato. tenho um queixão, Please come assim. to Brasil. Nossa, please come to my casa. Vem aqui, vamos aqui, ó. A divulgação dele do show do Coachella incrível. era… Venha se curar Existe existe cura para a heterossexualidade? Existe cura para a heterossexualidade.
Que tudo! E aí eu acho legal é que como ele é norte-americano, mas ele é de família mexicana, então ele tem músicas hora cantadas em inglês, hora cantadas em espanhol. Tem algumas coisas que são bem voltadas pra música pop, tem algumas coisas que são mais voltadas pra, tipo, música folclórica latina. Então eu acho que é um disco bem diverso e que apresenta muito bem o que é o trabalho do Omar. Gostei bastante. E minha última dica, a volta do Salt. Aquele misterioso coletivo britânico. Voltou. Um disco surpresa, se chama Air. Eita. E é interessantíssimo porque ele é um trabalho todo focado na voz. Ele vai desde coisas que apontam pra ópera até coisas de música de câmara. Então é bem diferente dos outros trabalhos dele. Que legal. E eu achei muito surpreendente, assim, porque é um descasso. Você fica, assim, de boca aberta. Lembra um pouco as coisas que o Kamasi Washington fazia lá atrás, sabe? De trazer essas vozes negras bem potentes. Ele é um disco mais experimental. Não é tão acessível quanto os outros. Ele não é tão pop. Mas ele é bem interessante de se ouvir. Assim, é um exercício muito, muito, muito curioso. Esse não vai sumir depois de 99 dias. Não vai subir depois de 99 dias. Não, graças a Deus. Continua. Que bom. Fechou, então? Fechou. Lacro. Já tá mais contidinho, olha. É porque então você deu as dicas também. E eu prefiro assim, todo mundo participativo. Até o Nick deu 3 dicas hoje pra você ver. Hoje a gente tá cheio de dica, viu, Todas gente? as Vocês dicas. ouvintes vão ouvir as dicas. Então vamos para o nosso terceiro bloco. Começando o nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco? Dicas atemporais. Todas as dicas possíveis. Livros, vídeos, histórias, narrativas, romances. Tudo que a gente quiser trazer aqui que não cabe no primeiro bloco. Esse é o espaço que o Nick resgata as coisas de 2020 e traz aqui. Lindo! E é ele mesmo que eu vou chamar agora. Nick Silva, o que você traz? Bom, esses dias eu estava navegando na Netflix e por acaso Surfando. vi um filmezinho chamado Metal Lord. E eu falei, eu lembro de já ter visto o trailer disso aqui, deixa eu ver. Aí dei play e fiquei 2 horas entretido ali, naquele filminho. E é basicamente uma história adolescente de 2 adolescentes querendo formar uma banda de metal. E aí tem todos os rolês adolescentes sobre amizade e tal. Eles tocam em algumas questões de problemas mentais, assim, e tal. Mas, no geral, é um filme bobeirinha pra, tipo, você passar... Gostoso. 2 horas se divertindo, assim. Cansados de serem os excluídos, Hunter e Kevin fazem uma mudança radical. Os dois decidem formar uma banda de heavy metal para vencer o festival da escola e conquistar a admiração de todos. Hoje, na sessão da tarde. É bem sessão da tarde. É tipo um School of Rock, só que com metal. E Feito pelos caras que eram responsáveis por Game of Thrones. Então, pode ter polêmica aí. Apesar disso, é legal. E o menininho, o que faz o Hunter? É o Jaden Martell, né? É o Jaden Martell que fez o It e fez uma série muito boa. Ele é a primeira criança calva do mundo. Ele tem uma entrada, gente. Ele tinha 12 anos, ele já tinha uma entrada. A testa dele só a Larissa Manoela maior. Cara, ele fez uma série também da Apple Plus, que é Defending Jacob, que é bem legal. Fica aí uma dica estendida. E aí um dos produtores também é o Tom Morello, que aparece no filme, aparece outros roqueiros velho também, tem o maluco do Judas Priest e tal. Enfim, e o outro maluco é a cara do Skrillex. Então, vejam que é divertido. E é isso. Boa! Kleber, o que você traz? De dicas, primeiro reiterar a dica do meu amigo Nick Silva. Vejam Severance, é a melhor coisa que eu vi assim em bastante tempo. Acho que desde The Leftovers eu não ficava tão obcecado com uma série quanto eu fiquei. Eu vi numa deitada só, porque eu tive uma noite de insônia. E aí eu falei, já que não estou dormindo, vou mergulhar nesse submundo dessa galera muito louca dentro desse escritório radical. Mas eu acho que não compensa ver assim. Eu acho mais interessante ver semana a semana
Porque Amigo, você não tem tempo de como. entrar A na música história. não tem como. Ela tem os ganchos que te estimulam a ficar preso ali. Ai, sei, Não, sei. sim, mas eu acho que você aproveita mais vendo semana a semana, porque você vai criando teoria, você vai pensando no que tá rolando. Faz e tal. sentido. Eu acho que quando chegar a segunda temporada, já que ela foi renovada, eu vou acompanhar, assim. Mas Sim. foi uma experiência muito, primeiro, perturbadora, porque ela é uma série que tem um peso enorme, ali discute umas coisas traumáticas, mas eu gostei de tudo, assim, a estética, o conceito, as atuações são fantásticas. A Patrícia Arquette, olha, brilhante, assim, na atuação dela, o Adam Scott também, tudo muito bem pensado. Pra mim é uma combinação da estética vintage do Lost, quando a gente tinha as coisas dentro das escotilhas, que eram umas coisas antigas, É verdade. com os questionamentos existenciais de Westworld e com a questão do drama do Leftovers. Então, pra mim, ela amarra tudo isso com um fundinho de Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças ali. Então, meio que eu vi algumas pessoas comparando com Black Mirror, só que eu acho que Black Mirror sempre tenta vilanizar questões da tecnologia. E é muito sabe? escrachado também, é muito na sua E aqui cara. é outra coisa, é muito mais profundo, tem uma densidade muito grande nisso tudo. Então, recomendo a recomendação recomendada do meu amigo recomendador Nick Silva. Requentou a recomendação. Eu vi umas piras de gente comparando a série com religião também, que eu fiquei Muito, tipo, caralho. muito. Ah, legal. Quando começa a brisar em várias... Cabe em trabalho. Gente, vocês sabem que cabe eu em trabalhei capitalismo. durante muitos anos num grande banco laranja e eu me vi em várias situações ali que eram iguais na série que rolava lá, assim, com a galera com o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de postura. Foi surreal, assim, surreal mesmo. Mas a minha outra recomendação e a grande recomendação dessa semana é Balaclava Records, que a gente vive falando aqui. Está completando 10 anos e é histórico um selo independente sobreviver durante tanto tempo assim no Brasil. São pouquíssimos aí que com tamanha produção, com tamanha quantidade de lançamentos. E nessa celebração desses 10 anos, o selo lançou desde o início desse ano até agora, quando ele completou 10 anos, uma caralhada de singles, discos, clipes, remixes, parcerias, colaborações. Então, assim, recomendo muito que vocês corram para ouvir tudo que saiu nesses últimos meses. Vai no Bandcamp da Balaclava, que tá sempre muito bem abastecido. Eu acho que dá para ter uma dimensão de tudo que eles lançaram. A gente falou sobre muitos trabalhos que a Balaclava Records lançou ao longo desses anos todos e principalmente nesses últimos meses. Eu acho que toda semana a gente trouxe alguma coisa aqui. E principalmente reforçar o convite que nesse final de semana, para quem é aqui de São Paulo, tem a edição do Balaclava Fest, baratinho os 2 dias ali para você ver muitas atrações incríveis. Tem Jennifer Souza, tem Gabriel Ventura, tem Lupe de Lupe, tem Valfredo em Busca da Simbiose e tem atração internacional, Isadora Almeida, DJ tocando ali. Então fica o convite e para mergulhar nessa produção da Balaclava que está de parabéns. Lacrou tudo! Vamos lá! Renan, o que você traz, meu bem? Hoje eu trago o novo podcast da Rádio Novelo, Crime e Ai, eu tô Castigo. louco pra ouvir. Quero ouvir também. A Rádio Novelo já tinha produzido Praia dos Ossos, que saiu ano Recomendamos passado, aqui. né? É maravilhoso. Que é maravilhoso. E Crime e Castigo é ainda mais maravilhoso. Eu tô tipo assim, meu Deus, que coisa maravilhosamente foda. Branca Viana, Paula Scarpim e Flora Tons Devô são as donas da minha vida neste momento. Eu estou guardando pra acompanhar um episódio por dia, porque… Saiu tudo de uma vez, né? Isso, saiu tudo de uma vez, é bem denso. Na prática é assim. Depois que elas produziram Praia dos Ossos, elas receberam muitos comentários de pessoas que falavam coisas como fulano deveria ter morrido, fulano deveria ter pagado isso de outras formas. E aí elas ficaram debatendo sobre o que é justiça, o que a gente espera da justiça e como que a gente espera que as pessoas sejam culpabilizadas pelos seus atos. E o tema é denso mesmo assim, porque a série é basicamente sobre isso. O Sobre episódio culpa. final do Praia dos Ossos é basicamente isso, né? O princípio dessa discussão. E aí aqui elas estendem e cada episódio vai ter algumas narrativas que vão dar caminho para essa sustentação teórica que elas vão trazer em cada episódio. Só que é um trabalho de pesquisa, de estudo e de
elas conseguirem conectar tão bem as ideias, sabe? Te envolve. E basicamente elas estão discutindo coisas muito complexas. Tipo, coisas que, sei lá, Michel Foucault discutiu em Vigiar e Punir, sabe? Elas vão trazer de uma forma didática e acessível em cada episódio. Daí a gente vai discutir sobre as questões do encarceramento no Brasil, quem são as pessoas que são encarceradas, a gente vai discutir sobre violência doméstica, a gente vai discutir sobre abuso sexual. Vão ser diferentes tópicos que elas vão passar, só que tudo muito, muito bem amarrado. Eu achei uma série, assim, muito, muito foda. E é muito interessante como que elas pegam temas super complexos e conseguem dar conta em poucos episódios, mas de uma forma que é muito bem aprofundada, sabe? Não é raso, não trata de forma leviana assuntos que são muito espinhosos e muito complexos, assim. É muito, muito bom, então vale a pena. Crime e Castigo. Branca Viana com a dicção de bilhões, porque eu amo ouvir ela falando. Ela podia narrar a minha vida. Eu queria Podia. Seria melhor, amigo. Eu concordo. E lá vai a bichinha para mais uma festa nesse final de semana com a Jockstrap. Estou aqui reunida com Paula e Flora pra gente debater o que ela tá fazendo dessa vez. Por que ela tá fazendo isso? Quais são as escolhas dela? Ficamos debatendo aqui na equipe. Enfim, tudo de bom. Crime e Castigo da Rádio Novelo tá disponível nas plataformas de streaming. É isso também a dica de hoje. Lacrou, amigo. Lacrou. Isa, e você? Ai, meus amores, vamos lá. Bom, a diquinha que eu trouxe para hoje é de filminho. Eu não sei se vocês já deram. Vencedor de Oscar. Coda, gente, no ritmo do coração. Não. Nossa, que ruim essa tradução, gente. Meu Deus. Mas o filme é muito fofo. Ninguém viu aqui ainda? Não. Fiquei com preguiça. Gente, eu achei muito fofo, assim. Eu tava precisando de um filminho mais leve, né? Meio good vibes ali. E ele é bem fofo, meio sessão da tarde ali. Comédia, drama, né? Dramática ali. É muito fofo, porque mostra a história de uma família em que a mãe, o pai e o irmão da protagonista são surdos. E mostra assim, e ela é uma adolescente, ela tá ali no colegial, tá tentando se entender o que ela vai fazer da vida e tal. E eles são uma família bem simples, de pescadores. E ela meio que sempre foi o apoio da família, no sentido de que tudo que eles fazem é ela que traduz, né? Ela que faz a família se conectar com o mundo, né? E é muito legal porque a trilha é maravilhosa. Maravilhosa mesmo, assim. Tipo, é surra de hits antigos, música clássica Motown. É bem bonito mesmo. E daí tem ali, né, um garoto da escola dela. E aí ela entra pro grupo de coral da escola. E aí, não vou mais contar, mas é muito gostoso, assim. É muito fofo. É aquele filme que dá um quentinho no coração. Eu fiquei super emocionada, chorei no final. Lindo, gente, lindo. Não sei Às se, vezes né, é aquela coisa pra depressão, ganhar. amiga. Não, amigo, isso que eu ia falar, não era. Eu tava, tipo assim, ok nessa semana. E aí fiquei realmente emocionada, porque é bonita, é comovente, assim. E ainda mais que os atores, não tenho 100% de certeza, mas eu sei que o que interpreta o pai dela é realmente surdo na vida real. E a atuação, cara, tipo, tem umas cenas que eles só conversam por sinais, né? Língua de sinais. Mas você sente o que eles estão falando, assim, é muito bonito, assim. Eu achei realmente emocionante. Achei um filme bonito. Você sabia que eu fiz curso de Libras uma época? Jura, amigo? Eu fiz. Eu devia ter continuado. Me arrependo muito de não ter seguido. Eu tinha até o símbolo, que era assim. Esse é meu símbolo. Eu tenho uma pintinha aqui. E aí era, tipo, 3 dedinhos batendo na pintinha. Eu tinha uma amiga que morava comigo, a Isadora também, minha amiga de Sorocaba. Ela fez uma época, era fofa, ela ficava treinando, assim. Muito fofo. Comentários referentes à última edição do programa número 191, grandes comebacks da história da música, em que relembramos alguns dos artistas que voltaram com obras incríveis e outras nem tanto. Tivemos participação da Elo Cleaver, tinha até esquecido, meu Deus. Vou pegar aqui o comentário do Matrix. Nossa, vou fazer o Renan agora. Matrix Drigues, sei lá. Ele falou: Paramore em 2017 com Afterlaughter. A banda praticamente morreu depois da turnê anterior. Integrantes sair, Hayley desistiu da banda e voltaram com tudo. Verdade, foi um disco que circulou bastante, né?
Efronito falou: perdi tudo com o Renan falando com o Paul Thomas Anderson cheirava com o Tarantino. E algumas risadas estranhas. Gente, eu não inventei essa informação. Depois eu fiquei pensando que as pessoas podem achar que eu falei isso aleatoriamente. Mas tem uma grande matéria da New Yorker em que a Fiona Apple fala sobre a carreira dela. E ela conta que uma das piores experiências que ela teve uma vez que ela tava no cinema de noite. Era tipo o cinema da casa do Tarantino. E o Tarantino e o Paul Thomas Anderson estavam cheirando mesmo, enlouquecido a noite inteira. Eu não inventei, tá, gente? Não essa matéria é maravilhosa, aliás. É maravilhosa essa matéria dela. Comentário do Léo Vaz, ele falou: faltou a rainha do comeback no Brasil, Marisa Monte. Sim, lançou o disco ano passado, a gente esqueceu de citar. E, de fato, todo o disco dela, pelo menos nas últimas 2 décadas, tem sido um comeback, né? Porque tem demorado pelo menos uns 5 a 10 anos. A Adele é a Marisa Monte deles. A nossa falecida Elo Cleaver comentou: foi chique demais, My Loves. Agora ela tá falando em inglês, direto do Ouija dela. E comentário também do Bezerro Veri. Eu falei sobre a discografia do Sonic Youth nos anos 2000. Falei que era um bom caminho para começar. Perguntei quais são os que as pessoas mais gostam. E ele falou: difícil escolher apenas um desse período. Cada um tem sua proposta. Mas Murray Street é bem bonito, redondinho do início ao fim. Rated Repeat costumo dizer que eles estavam calminhos nos noises. KKKKKK. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Eu sou _ Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie ali, dá uma pontuação máxima pra gente. E se você quiser ver os links das recomendações que a gente deu aqui, ou você encontra no seu agregador de streaming favorito, ou você encontra no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br. E se puder, se você for uma pessoa melhor do que as outras, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você apoia o nosso podcast, mantém esse projeto vivo e participa aqui das gravações ao vivo. Hoje temos a Tuane Malman, ela que está em Berlim gravando aqui. Temos o Matheus Ernest, que está em Tóquio falando com a gente. Temos o Jefferson Kozenieski, ele que está na Polônia, olha só, ele é muito internacional. E o Fabrício Neri, que está no Brasil, participando aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição, gente. Tchau, tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.